Um bom ano a todos, com muita saúde acima de tudo. Em relação a esta matéria, a senhora deputada Tânia fez agora uma intervenção quando colocou a pergunta ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, colocou a questão bem, e eu gostei de ver. Disse, vamos explicar como é que estas coisas funcionam. Então vamos explicar, senhora deputada, porque a sua proposta não explica tudo. Não explica tudo e parte de duas falácias. A primeira delas, senhora deputada, já expliquei, e a senhora deputada deve saber, não mencionou na sua proposta, mas deve saber. Sabe que não é o Governo que define as estratégias de desenvolvimento local. Não é, senhora deputada, não é o Governo. E esqueceu-se de explicar como é que a própria filosofia do programa LEADER funciona. A abordagem LEADER preconiza que todas as decisões sobre um determinado território sejam tomadas de baixo para cima. Ou seja, que sejam os intervenientes desse mesmo território a tomar as decisões sobre as estratégias a desenvolver e colocá-las em prática, e não é uma estratégia que defenda que seja imposto de cima para baixo. Esta é a filosofia do programa LEADER. É por isso que a senhora deputada, e eu tive o cuidado de ler a exposição de motivos e tudo isso, devia estar dito aqui que são os grupos de ação local, que não são apenas as associações. O grupo de ação local não é a Caporama. O grupo de ação local não é a Drama. Os grupos de ação local são mais do que as associações. São essas as associações que iniciam o processo de constituição do grupo de ação local. Mas eles incluem todos os intervenientes e todos os parceiros de um determinado território. E são esses grupos de ação local que definem as estratégias de desenvolvimento local. E nessas estratégias de desenvolvimento local, por exemplo, está a forma de comparticipação. E é analisando as dinâmicas dos territórios, analisando a procura em termos de projetos que esses territórios apresentam, que vai definir, nomeadamente, os critérios de comparticipação. Que no caso da Caporama é um, no caso da Drama é outro. Mas essa decisão não foi tomada pelo Governo, senhora deputada. Essa decisão resultou da definição da estratégia de desenvolvimento local de cada um desses grupos de ação local, que, por sua vez, decidem isso em Assembleia Geral e depois comunicam esses critérios para o Governo, que plasma em portaria aquilo que foi decidido pelos grupos de ação local. Senhora deputada, esta é a primeira falácia, porque isto não está referido na sua proposta. Portanto, é algo que emana de baixo para cima. Foram os municípios que constituem esses grupos de ação local, os diferentes parceiros desses municípios que decidiram desta forma. Não foi o Governo que decidiu desta forma. E, portanto, foram esses mesmos intervenientes que decidiram. A outra falácia em que os senhores incorrem é que apresentam este projeto, ou este projeto de resolução, esta alteração, como sendo uma forma de apoiar os agricultores destas áreas. E diz aqui, senhora deputada, diz aqui o seguinte, que podem beneficiar os agricultores e membros do respectivo agregado e familiar, micro e pequenas empresas, pessoas singulares. Daqui, esta medida, senhora deputada, é por isso que se deve explicar bem aquilo que nós pretendemos. Deve-se explicar bem. E a senhora deputada não pode apresentar isto desta maneira como está aqui escrito, não é como disse. Atenção, não é como disse, é como está aqui escrito. Porque esta medida, que faz referência aqui, esta ação, é uma ação que apenas diz respeito a projetos não agrícolas em territórios rurais. Projetos não agrícolas. Não agrícolas. Isto não tem qualquer implicação. A senhora deputada está a rir, a senhora deputada escreve aqui beneficiar agricultores e está-se a rir daquilo que eu estou a dizer. A senhora deputada, diga que é para beneficiar território. Está aqui beneficiar os agricultores. Não diz que é para beneficiar os proprietários de territórios rurais que tenham projetos não agrícolas. E, portanto, incorre nestas duas falácias. Mas, senhora deputada, eu percebo que nós agora, em janeiro, entramos na reta final das eleições autárquicas. Mas, senhora deputada, se vamos fazer um debate honesto, franco e sincero,
É preciso que se digam todas as coisas, Sra. Deputada. Porque esta portaria a que a Sra. Deputada faz referência, como eu já disse, e a Sra. Deputada não discorda em nada do que eu disse, sob a forma de constituição da Estratégia de Desenvolvimento Local, Sra. Deputada, estou errado ou estou certo? É assim ou não é que é construída a Estratégia de Desenvolvimento Local? Não é? Então a Sra. Deputada está a negar a legislação europeia. Existem mais de 1000 grupos de ação local em toda a Europa. É mentira o que eu estou a dizer? É mentira o que eu estou a dizer? E todas elas, todos estes grupos de ação local... Oh, Sra. Deputada, se é para nós rirmos das propostas que fazemos, como a Sra. Deputada está a rir da sua proposta, então entremos nesse registro. Agora, neste debate que nós estamos a ter aqui, e se a Sra. Deputada tem verdadeiro interesse em explicar àqueles que representa o que está em causa, então deixe-me que lhe diga, não há aqui intervenção, não é o Governo que define estes critérios. Mas, Sra. Deputada, os municípios de Santana, Porto Muniz, São Vicente, Calheta, Ponta de Sol e Ribeira Brava decidiram, estes municípios, juntamente com os outros parceiros locais, decidiram que a comparticipação base era de 40%. Não foi o Governo que decidiu. Foram os representantes da população. Foram, Sr. Deputado. Sr. Deputado, foram. O município faz parte do grupo de ação local. Sr. Deputado, o município faz parte do grupo de ação local. O grupo de ação local reúne todos os intervenientes. Reúne todos os intervenientes locais. Os senhores deputados dizem que não. Os senhores deputados, eu quero discutir a questão, mas o senhor deputado sabe que é assim. Um grupo de ação local não é o Governo. Um grupo de ação local não é aquele programa nem há drama. É muito mais do que isso. Representa todos os intervenientes. Todos os intervenientes. E, portanto, estes municípios decidiram que a comparticipação devia ser 40%. E sabe porque é que o fizeram, Sra. Deputada? Sabe porque é que o fizeram? Porque a procura nestes municípios por este tipo de projetos era muito grande. E estes municípios, estes responsáveis locais, decidiram que a comparticipação deveria ser menor para contemplar um maior número de projetos. E tanto é assim, Sra. Deputada, que no que diz respeito a este grupo de ação local, há um overbooking de 118% no que diz respeito a projetos. E, portanto, a Sra. Deputada diz que não. Oh, Sra. Deputada, então vamos ao seguinte. Quando quiser discutir esta matéria com alguma propriedade, informe sobre o que está a acontecer. Porque o que está a acontecer é exatamente isto. A Sra. Deputada prefere uma comparticipação maior e menos projetos contemplados. Os responsáveis dos seus conselhos, decidiram que não. Preferiram uma comparticipação menor para contemplar mais projetos. Dar a mais promotores e não dar apenas a alguns promotores mais dinheiro. E a decisão, para acabar a minha intervenção, a decisão, volto a repetir, não é do Governo Regional. A decisão é do Grupo de Ação Local. O Grupo de Ação Local inclui todos os representantes locais dos territórios envolvidos e não alguém do Governo. O Governo apenas acata aquilo que está definido nas estratégias de desenvolvimento local. E se os senhores deputados, que são tão defensores da autonomia local, tão defensores do poder local, tão defensores da representação local, são assim tão defensores, é por isso que a vossa proposta é uma contradição. Tem aqui uma contradição insanável. Os senhores querem colocar no Governo Regional uma decisão que deve ser tomada pelos parceiros locais. Não é o Governo Regional que vai decidir quanto é que, em determinado território, se é feita esta comparticipação. Os senhores estão a inverter os papéis. Defendem que este Governo Regional ataca o poder local. E depois apresentam aqui uma proposta que é para tirar o poder e a capacidade de decisão do poder local e colocá-la no Governo. Entendam-se. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Deputada, eu não sou contra, mas é que eu não sou interveniente, não sou entidade, nem sou munícipe dos Conselhos do Norte. E essa decisão, ao contrário daquilo que as senhoras e os senhores deputados estão a propor, essa decisão
não é para ser tomada por Carlos Rodrigues nem qualquer um destes deputados aqui da Assembleia. Esta decisão é para ser tomada pelas comunidades locais, conforme determina os regulamentos. Grupo de ação local. Grupo de ação local inclui todos os intervenientes daquele território. E esses é que vão decidir. E se esses intervenientes decidirem que a comparticipação é de 85%, é de 75% ou é de 60%, é eles que cabe essa decisão. Não cabe ao Governo. Não é o Governo que toma essa decisão. Não é o Governo que impõe essa vontade.